Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu me chamo Maicon e estamos aqui para mais um Conversa e Trabalha. Bom, você que conhece o canal já sabe que a gente vai estar fazendo alguma coisinha aqui e vamos bater um papo a respeito de algum assunto aleatório. Primeira coisa, como sempre, eu vou dar uma explicada aqui para vocês. Isso aqui que eu estou fazendo hoje parece uma caixa, uma caixaria de obra. Não é. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma lixeira que eu estou precisando para colocar aqui na oficina, para colocar os materiais aqui específicos, que são os materiais de reciclagem. Tipo de metal, alumínio, etc, etc, etc. Para resto de parafuso, prego quebrado, esse tipo de coisa. E eu vou estar colocando nessa caixinha aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer essa espécie desse rasgo aqui, ó, para servir de alça para eu poder pegar e depois levar para dar o destino nele certinho. É claro que essa ideia aqui, por exemplo, se estiver fazendo uma tábua de corte ou uma gaveta, é claro, aqui eu estou fazendo uma lixeira, então não vou dar 1001 qualidade, eu vou fazer corte com a tico-tico, vou estar usando uma broca chata que também não tem qualidade de furo na hora de saída, mas a ideia você pode estar utilizando aí para você. É claro, você vai melhorar a qualidade e você consegue tá fazendo outro tipo de serviço. Bacana? Bom, o assunto que eu quero abordar hoje é o seguinte. Eu passei essa semana por uma coisa que eu achei que nunca mais ia aparecer, até mesmo pela minha exposição e pela uma grande parcela do pessoal me conhecer. É assim, eu tava... Antes, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Eu fiz um recuo de 10 centímetros daqui para este lado, desse lado para cá, e depois recuei 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá. Fiz uma marcação aqui, que vai ser aonde que eu vou fazer o furo. E o que aconteceu? Veio um rapaz atrás de mim para fazer uma escada. E ele me fez uma proposta que eu acho de tremendo mau gosto e uma coisa de pessoa que quer levar vantagem em tudo. O que ele fez? Ele perguntou para mim se eu fazia escada. Eu respondi: opa, amigo, sim, faço escada, sim, faço. Inclusive era em outra cidade. Aqui, ó, eu peguei a broca de 1,5 polegadas e vou fazer um furo passante até o outro lado lá, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Ok, eu vou fazer outro furo do outro lado. Daí eu falei pra ele que eu ia fazer, faço escada, não tem problema, inclusive era em outra cidade, falei, não tem problema. Daí eu fiz para ele, falei pra ele o seguinte: eu vou ter que passar o telefone da Andréia, a Andréia pode tem mais tempo, ela pode te dar atenção, pode fazer o orçamento também certinho, assim que aprovar a gente vai executar a escada. Daí ele falou o seguinte pra mim, ele falou: mas você não faz por fora da empresa? Vou fazer outro furo aqui. Só que eu não falei nada para ele. Eu falei assim, não falei nada que eu era proprietário da empresa, nem nada nesse sentido. Não falei nada a respeito. Daí a hora que eu falei que não fazia pro lado da empresa, ele ficou: mas pela empresa é muito caro, eles querem ter lucro, querem não ter sei que lá. Acho que você já deve estar entendendo onde que eu quero chegar. Ele falou que, não, mas eu te pago bem, você vem aqui e faz, etc, etc, etc e tal. Beleza, eu falei para ele: amigo, pela empresa vai te dar segurança, você tem a segurança jurídica lá, você tem garantia de prestação de serviço, você tem um monte de outras garantias. É muito mais seguro você fazer pela empresa, pelo CNPJ, do que às vezes você pegar uma pessoa de fora, que às vezes, acho que você já deve ter acompanhado várias questões assim, de gente que abandonou obra, de pessoa que não tem, não estou dizendo que são todos, mas geralmente quando acontece isso aí, é vinculado sempre à pessoa física, sabe? Então, quando ele ele falou isso para mim, eu pensei exatamente a mesma coisa que eu já tinha passado várias vezes. Se você parar para pensar, eu vou em obra mesmo. Ninguém sabe a respeito da minha vida pessoal e etc. E não faço a menor questão. E ele fez essa proposta e eu achei totalmente de mau gosto, uma ideia, desculpa a franqueza, mas fiquei bem chateado com isso, que me remeteu a esse negócio.
um pouco é isso que a gente está ferrando um pouco com a mão de obra. Quando a pessoa, por exemplo, eu já tive relato de ajudante meu que o cliente chamou ele de canto assim, ó, você não faz a pintura do deck aqui por fora, te pago tanto. Por exemplo, pela empresa, você tem que calcular, tem a mão de obra, tem material e tem o lucro da empresa. A empresa tem que pagar as contas, tem que pagar o salário da Andréia, tem que pagar o meu salário e tem que pagar as contas dela, pagar impostos, etc, até para dar essa segurança para o cliente. Nessa época, a gente tinha mandado o orçamento para fazer um lixamento e a pintura no deck, dava R$3.500. O cliente chegou para esse meu ajudante na época, aí não consigo lembrar o nome dele, isso já faz anos, e falou para ele, assim, eu compro a tinta, eu te pago R$500, você vem aqui e pinta o deck aqui para mim. O que aconteceu? Esse meu ajudante na época chegou para mim e falou, ó, Michael, o cliente falou isso para mim, o que você acha? Então, ó, aqui agora eu fiz um traço aqui, ó, ligando esse ponto superior e esse ponto inferior aqui, e eu vou fazer um corte aqui fazendo rasgo, ó. De pinos está bem úmida, por isso que está fazendo essa fumaça danada aí. Então vamos fazer o outro corte aqui. Ó, como eu te falei, a qualidade aqui é uma lixeira que eu vou deixar aqui na oficina para poder estar trabalhando, poder estar estocando esse material e deixar mais organizadinho. Mas é claro, se você vai fazer um rasgo, faça. Você pode fazer esse rasgo aqui, eu faria com uma serra circular e faria com uma serra copa nas outras extremidades aqui para ficar mais prático e mais bonitinho para você dar acabamento. Então, esse meu ajudante na época, ele optou, falou para mim, cara, resultado. Quando o cliente foi fechar essa mesma pintura comigo, eu falei, não, negativo, ninguém vai fazer nada pro senhor, não. Infelizmente, não posso trabalhar pro senhor. Ele perguntou por quê, a gente falou, não, acho melhor não falar pro senhor. Uns 4 meses depois, ele voltou a ligar. Agora eu vou pegar uma grossa e tentar dar um acabamentinho aqui para ficar um pouquinho melhor. E depois desse tempo a gente acabou falando para ele o que tinha acontecido. Ele, mas eu não falei isso. Rapaz, o meu ajudante não ia chegar para mim e ia falar do nada, porque eu já tinha vivenciado isso. Até mesmo um dono de uma construtora, eu estava trabalhando fazendo um deck com o Gabriel, acho que é um ano atrás, eu acho, no início da pandemia aí. Daí ele chegou para mim e falou assim, ó, tem um deck para fazer. Só que então ele não sabe a respeito do que eu era na empresa, nem nada assim. Ele chegou para mim e falou assim, ó, você não quer fazer o deck por fora, você vem e faz no final de semana, eu te pago tanto por metro, quanto você me cobraria por metro, daí eu compro material, etc. Daí eu não falei nada para ele também, ok? Não falei nada. A única coisa que eu falei pra ele, não, fala lá com a Andréia, lá é melhor, fica mais seguro, vai que me dá um problema e tal. Dele, mas não vai dar problema nenhum. Daí eu peguei e falei pra ele assim, beleza, imagine que eu faça uma obra pro senhor, tá? Vou ganhar, sei lá, era 26 metros quadrados de deck, uns R$1.500, um exemplo, uns R$1.500. Eu faço essa obra pro senhor, a Andréia vai lá, me corta. Eu fiz só essa tua obra, daí eu vou ter que conquistar clientes com um nome por fora para eu poder pagar minhas contas. Então, para mim, não tem justificativa eu estar fazendo essa tua obra. Eu prefiro não fazer tua obra, não ganhar esse dinheirinho a mais, do que eu acabar perdendo aquela oportunidade, perdendo os meus outros trabalhos que eu tenho, que é fluxo contínuo, trabalhando direto, do que eu estar fazendo isso daí e acabar perdendo o meu trabalho ou a minha bocada, no caso. Então, eu acho mais justo assim, se você quer dar uma despertalhão, quer poupar dinheiro, chega pra mim, ô Maicon, rapaz, eu não tenho condições realmente de pagar. Será que você poderia me dar algumas dicas aqui, ó? Por exemplo, eu quero fazer um painel de parede. Será que você pode chegar até mim e me dá umas dicas assim, ó, como é que eu faço fixação? Já teve cliente que comprou só o material comigo, ele vem aqui, eu expliquei para ele numa boa, sabe? Eu explico, é conhecimento que vai passar, ele vai aprender, vai fazer a parte dele, ótimo. Então, se ele chegasse para mim
e pedisse, me dá uma dica, que tipo de ferramenta que eu preciso, será que eu tenho, tem muitas ferramentas que são específicas, por exemplo, uma serra de meia esquadria é uma ferramenta muito específica, mas tem lugar que aluga hoje em dia. Então, aluga aquela ferramenta, aluga essa ferramenta, etc, etc. Precisar de dica, como é que eu faço isso aí, me liga, alguma coisinha, a gente vai. É mais honesto do que se tentar fazer esse tipo de coisa. Então, se você é cliente, cogitou em fazer esse tipo de coisa, não faça. Você vai se dar bem mal, porque a grande maioria dos caras não vão topar. E se você topar, provavelmente vai ser aquele cara que vai pegar o dinheiro da tua obra e nunca mais vai voltar. Tá ok? Bom, a dica é mais ou menos essa. Vai fazer? Quer fazer isso aí? Faz. Você vai ver como vai ser bem legal para você. E daí você vai ver bastante relatos quando vai continuar. Até mesmo quando não é empresa. Você vai perceber também prestador de serviço que trabalha lá, ele e mais duas pessoas, ele mais uma, e tá sempre assim. Às vezes o ajudante dele é assediado, às vezes até ele é assediado. Por exemplo, quando você faz uma obra para uma arquiteta, por exemplo, você está lá executando a obra, às vezes o cliente acha que você é prestador de serviço da arquiteta. Sabe? Só que, por exemplo, aquela arquiteta é aquela arquiteta que sempre está te arrumando trabalho, sempre está fazendo um monte de coisa, sempre está fazendo etc, etc, um monte de coisa. Mesma coisa que aconteceu comigo também. Teve um deck numa empresa que eu peguei e indiquei, vai lá, você faz, você vai me pagar a comissão. Eles falaram que eu não indiquei nem nada, que foi fechado por eles, mas enfim, nunca mais fizeram aquele trabalho, nunca mais, inclusive essa empresa fechou, não faz mais deck. Então, pra gente ir concluindo, antes aqui, mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou dar um acabamento com lixa aqui, que é só para eu poder pegar a caixa aqui. Eu tenho bastante resto de alumínio que sobra de vidro, que eu vou colocar aqui, fazer armazenar. E no final do ano, o que a gente faz? A gente pega, vende esse alumínio e tem um troquinho a mais aí para fazer um churrasco, pra piazada, tomar uma cervejinha e dar risada. Então, pra gente concluir, de fato, dessa vez. Se você é cliente e pensou em fazer isso aí, não faça isso, você vai se dar bem mal, sabe? Se você não se der mal, pro próximo que você vai indicar, 1 hora a bomba vai estourar, sabe? 1 hora a bomba vai estourar. Se você quer poupar, você tem que imaginar assim, você vai comprar um carro lá, um carro, sei lá, daí você tem os opcionais. Se você perceber, os opcionais são coisas assim, se você imaginar como um carro, você está com um carro, se você comprou um carro, qualquer carro anda, tá? Tem um opcional de um rádio lá, Bluetooth, sei lá, alguma coisa assim. Então é aquele agregado a mais, ou seja, é o que a empresa vai fazendo a mais. Tem um adicional do ar-condicionado, esse é a empresa que está fazendo, senão você está comprando aquele básico. Não tem garantia, tá? Dificilmente o profissional vai dar garantia. O profissional que topou esse tipo de coisa é um profissional geralmente de má índole, então não confie nele, tá? Se ele fez esse tipo de coisa, por exemplo, que nem eu tenho bastante grandes amigos meus aí que são carpinteiros, por exemplo, um ajudante dele é cortejado para fazer isso daí, ele provavelmente nunca mais vai pegar o cara, porque ele vai ficar muito magoado, porque ele vai perceber que a índole da pessoa não é confiável. Então, opte sempre em fazer o troço certo, tá? E você que é profissional e pensou em fazer isso daí, alguém já ficou buzinando na sua orelha para você fazer isso aí, não faça isso, sabe? Se você trabalha em equipe, principalmente, nós sabemos que todos nós precisamos trabalhar, precisamos do dinheiro hoje em dia, está cada vez mais caro o dinheiro, etc, etc. Mas faz o correto. Fazendo o correto, você tem a coisa certa sempre e vai sempre estar ganhando e sempre trabalhando. Bacana? Mais um detalhe aqui, ó. Apesar de ser uma lixeirinha, eu fiz o cantinho 90 graus aqui também, né? Que tinha as peças sobrando já cortadas em 90 graus, eu peguei e utilizei aqui. Beleza? Então, isso aqui foi mais uma conversinha nossa. Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tem bastante gente que manda comentário e acaba não se inscrevendo no canal. Se você perceber, eu tento responder todo mundo da melhor forma possível. Então você que mandou uma perguntinha, se inscreve aí, cara. Ajuda a gente de qualquer forma aí. Aqui embaixo tá aparecendo o Instagram da Ideia Pavimente. Também tá aparecendo o meu Instagram. Tá ok? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Falou!